de escrita tem uma parte em parênteses no final do parágrafo, que é comum às vezes a gente colocar quando a gente está escrevendo, a gente coloca algumas informações, alguns lembretes, e aí acaba passando batido. E aí uma dica também para quando a gente fizer isso é colocar, tentar destacar de alguma forma, né? Colocar numa fonte maior, numa fonte de outra cor, justamente porque às vezes na pressa, na correria, passa batido realmente. As citações também tem algumas com alguns probleminhas, tá? Só para se atentar para pôr nas normas da BNT, junto com a fonte 10, de acordo com o que a BNT pede, e também fazer uma revisão nas numerações das tabelas, das figuras, que tem algumas que aparecem com a tabela do. Lá na tabela 1 diz que é a tabela 2, na tabela 3 diz que é a tabela 2, dá uma confusãozinha aí nessa parte, só para te rever essa numeração. Logo depois também, tu vais trazer os aglomerados subnormais e os domicílios particulares permanentes. Então, eu sugiro que tu coloque a conceituação lá de acordo com o IBGE, que é a fonte que tu está utilizando, né? Porque várias vezes tu fala sobre isso, aglomerados subnormais, domicílios particulares, e acaba que esse conceito acaba ficando perdido no meio do teu trabalho. E é bom, também pode ser através de uma nota de rodapé que tu consiga identificar o que são, só para facilitar a leitura, né? Que pode ser que alguém que seja de uma outra área vá ler o teu trabalho, não saiba o que é, e precisa buscar em outra fonte, então que o teu trabalho fique um pouco mais completo, né? Com essas informações. No teu mapa de localização, que está lá na página 12, tu traz o bairro. E aí eu identifiquei no teu mapa que o bairro ele fica bem do lado do condomínio Meriti, né, Internacional. Tem outro nome também dele, né? Só vi como Meriti Internacional. Lá no teu trabalho tem um outro nomezinho antes, mas ele aparece lá. E aí eu senti falta de tu tentar contextualizar um pouquinho mais essa relação. E trazer se existe algum processo de segregação e diferenciação espacial nessa área, causada pela presença do condomínio, e também o melhor posicionamento do mapa lá no texto, para não quebrar, porque o texto está no meio de um parágrafo, basicamente. É só colocar mais para o centro e tentar não quebrar o parágrafo para não dificultar a leitura dele. Outro ponto seria lá na página 14, para te evitar o uso do APUD, né? Tu utilizou um APUD para falar um texto do IPEA, que é aquele capítulo do Cardoso. Eu sugiro que tu vá lá na fonte realmente original e use o próprio texto, né? Que esse texto identifica, caracteriza os assentamentos precários. É um texto básico, que a gente já discutiu, inclusive, mas do GeoCurve. E é fácil acesso, fácil interpretação, de fácil leitura. Eu acredito que vai ficar bem melhor se tu usar o próprio texto em si do que o APUD dele, tá? Na página 17 tem um outro ponto que tu trouxe que eu achei bem legal, que diz assim: nesse sentido, é relevante salientar como os espaços precários propiciam a criminalidade e como a criminalidade produz os espaços precários no processo de retroalimentação. Eu concordo que existe sim essa relação entre a criminalidade e os espaços precários de moradia. Inclusive, a gente tem alguns relatos de alguns problemas que existem dentro das ocupações por conta da criminalidade. Inclusive processos de melhoramento que às vezes os órgãos, a prefeitura, alguém tenta fazer, que são impedidos por conta da criminalidade. Seja um asfaltamento, saneamento básico no geral, porque muitas vezes eles proíbem para não facilitar o acesso de viaturas e de outras questões, que é um ponto que tu traz no teu trabalho e que realmente acontece nesses espaços, que é justamente quando tu traz a ausência, né? Eu acredito que não seja tão ausente assim, mas a tímida presença do Estado nesses espaços precários de moradia, e aí outros agentes vão realmente entrar nesse contexto. Eu sugiro que tu melhore um pouco a apresentação da tabela 2 lá no teu trabalho,
igual tu colocou na tua apresentação. Né? Na tua apresentação tá ok, mas na tua tabela ela tá um pouco crua. Eu acho que falta um pouquinho mais de elementos aí, seja uma cor para diferenciar, tentar melhorar no trabalho, ver que tu já fez isso e colocou na tua apresentação, ficou muito bom. Aí aqui que eu queria falar sobre os registros fotográficos. Lá na página 24, coloca assim: uma mudança expressiva ocorreu na infraestrutura viária do bairro, uma vez que as estradas de acesso à usina devem ser bem mantidas. Além disso, algumas vias próximas às principais foram asfaltadas. Também foram construídas calçadas e meio-fio nas ruas para dar uma condição mínima de saneamento. Eu acredito que aqui era o ponto de trazer essas imagens da usina em si, que não apareceu, e também do entorno, né, dessas ruas que foram melhoradas, da rua principal, né, porque eu acredito que traz bastante essa discussão, seja através do texto, através das tuas entrevistas, dos gráficos, dos dados que tu trouxe, mas faltou. Né? E aí eu não sei se tu realmente fez esse registro, se não, é só ir lá na metodologia e tirar a parte que tu diz que foi feito. Vai a página, né? Na página 24. Na página 25, que tu já traz o gráfico, a minha sugestão é só que tu troque, né? Só que tu inverta. A tua legenda diz que tu traz o antes e o após na implantação da usina, e o teu gráfico mostra o contrário. Só que tu inverta também, por ser uma análise comparativa, é mais interessante que tu traga primeiro o antes para te poder trazer o depois. E a tua legenda ela tá assim, mas o teu gráfico só está invertido, lá na 25. Então, Isaac, de forma mais geral, era também fazer um questionamento em relação aos agentes, né? Quais são os agentes que atuam na produção socioespacial de Marituba e especificamente dentro do bairro Nova União. Eles aparecem, eu consigo identificar eles quando eu leio o trabalho, mas eles não estão bem centrados ali. A gente deduz, de certa forma, até lá no final que tu diz, o Estado, ele utiliza do programa para poder aparecer, ser presente dentro do bairro, então eu entendo que o Estado é um deles. Só identificar melhor com quais agentes tu está trabalhando, porque tu fala disso lá no início do teu trabalho. Uma coisa que eu senti falta também foi uma discussão mais aprofundada do conceito de justiça espacial, que aparece no teu tema, aparece nas tuas problemáticas, aparece nos teus objetivos e não aparece no teu referencial teórico. Né? Então, eu trago para ti aqui algumas referências que são: a primeira é do David Harvey, lá de 1980, que é a Justiça Social e a Cidade, que ele é basilar nessa ideia de justiça espacial, sendo que nesse livro ele utiliza o termo justiça espacial, mas está dentro do mesmo contexto. E o Espaço do Cidadão, do Milton Santos, também, que é base para te trabalhar, só para melhorar um pouquinho esse conceito que aparece tantas vezes, né, como eu falei no teu trabalho, mas que não aparece no referencial. E, de geral, fazer uma revisão ortográfica de ABNT, que é comum também em todos os trabalhos, a gente sempre precisa voltar e fazer, que na pressa também passa muita coisa. Né? Pode ser que procure uma outra pessoa para fazer, uma especialista, ou que tu mesmo com a mente um pouco mais descansado, tu sente de novo no teu trabalho e consiga fazer. Então, por fim, te parabenizar novamente pelo trabalho. Eu fiquei muito contente de ver o trabalho, de ver a evolução dele, e eu tive muita facilidade de fazer a leitura do teu trabalho por conta da tua escrita, né? Que é uma escrita muito boa, muito solta, muito fluida. E é uma leitura que não é cansativa. A professora Ilana até ficou preocupada que tinha pouco tempo para fazer a leitura, mas foi uma leitura bem tranquila de fazer, justamente por conta da boa escrita que tu produz. Né? E aí a gente vê que as tuas problemáticas elas são bem pertinentes, os teus objetivos eles estão respondidos dentro da tua pesquisa, a gente consegue observar isso quando a gente lê, certo?
E essas questões que estão sendo colocadas, elas não interferem de forma alguma na qualidade do teu trabalho, na bela produção acadêmica que tu fez, tá? São apontamentos que a gente precisa fazer, ou como já escutei várias vezes o professor Ilan me falando para a gente, são refinamentos, né, que a gente faz. E alguns pontos eles podem ser feitos agora, alguns ajustes eles podem ser feitos para agora, e outros, né, tu vai sentar depois com o professor Ilan, que foi o orientador, e ver o que pode ser feito, caso tu queira avançar na pesquisa, que eu acredito que ainda tenha muito chão aí pela frente, quiser tentar um mestrado, dá para começar por aí, por essa tua pesquisa, né? E a gente espera aí que o teu futuro dentro da academia, dentro da UEPA, não encerre por aqui.